Olá a todos, agradeço aí a presença dos nossos amigos aqui nessa live. A gente vai falar um pouquinho de fundos de ações sistemáticas, né? Hoje a gente está aqui com o Daniel Nogaroli, nosso analista de investimentos, com o Marcel, nosso gestor, com o Marcelo e com o Helder, que é da Base Capital Management. Se eu falei errado aqui, vocês me corrijam. E a gente vai falar um pouquinho aí para os nossos clientes e para o público em geral, um pouquinho dos fundos de ações ou do fundo de ações sistemático, como eles funcionam, né, como é a dinâmica, qual é a equipe, como faz para investir, como está sendo a performance e como foi a história deles, como eles se juntaram e o que eles pensam um pouquinho do mercado. Então, passo a bola para vocês aí, né, Marcelo e Helder. Fica à vontade aí para apresentar para o pessoal e conforme a gente vai tendo as dúvidas, a gente vai tirando com vocês aí. Pois não. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação para ir seguindo. E obrigado aí, Adriano, pela introdução, pelo espaço aqui, com o pessoal da R. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, e daí vocês vão, né, interrompendo a gente para ser mais dinâmico, né? Eu vou aqui compartilhar minha tela. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisem, e daí eu começo a apresentação, né? Talvez, espera aí, eu parei o compartilhamento, eu estava com duas telas, as duas telas acabam prejudicando um pouco. Espera aí, só um instantinho. Espera aí, compartilhar novamente. Com duas telas fica pequeno. Vamos lá. Vocês estão vendo, né? Sim. Isso, chegou. Tá bom. Então, falar sobre a Base. Nós somos 4 sócios principais e em gestão quantitativa, sistemática, são 2 histórias paralelas, né? A minha do Denis no Brasil, como pioneiros nessa área quantitativa, e a do Helder lá no exterior, né? Então, a minha do Denis, bom, eu fiz engenharia de produção lá no Rio, na UFRJ, depois fiz MBA em Colômbia na década de 90, junto com o Denis. Denis se formou em 93, daí eu fiz mestrado na USP de matemática, o Denis fez doutorado também lá na Universidade de Colômbia, em Nova York. Na década de 90, a gente trabalhou junto em áreas de derivativos, né? Lá no exterior, eu primeiro no Santander, na Espanha, e depois na Merrill Lynch, em Nova York, e o Denis também era head trader na Merrill Lynch, em Nova York, depois a gente veio para o Brasil. Daí o Denis continuou, eu fui CIO de um projeto que foi antecessor da XP no Brasil, o Max Blue, era um projeto do Deutsche, que aí vendeu para o Banco do Brasil, e daí em 2004 a gente fundou a Principia, que foi uma das primeiras gestoras quantitativas do Brasil, na época só tinha a gente, a Murano e a Cadima, né? E aí em 2004, de 2004 a 2014, em 10 anos, né, a Principia, ela se desenvolveu bastante, começou com 2 milhões, alcançou naquela época 600 milhões sob gestão. A gente desenvolvia estratégia mais de curto prazo, né, de arbitragem, com pares de ações e futuros também, e alguma coisa de momento. E os fundos eram de curto prazo, o CDI naquela época ainda era alto, 16%, então os fundos davam tipo 5% acima do CDI, com uma volatilidade, um risco analisado de 2%. Então, a gente fomos muito bem durante a crise de 2008, né? E chegamos a 600 milhões. Aí, entre 2010 e 2012, esses fundos de curto prazo começaram, de arbitragem entre intraday a poucos dias, começaram a ter dificuldade porque o nível de oscilação dos ativos despencou a partir de 2010, com essa infusão de capital incrível dos bancos centrais para suportar as economias depois da crise de 2008, né? Daí a gente começou a desenvolver o que a gente faz hoje,
que é estratégia de fatores de risco em ações, que a gente vai falar, que vai ser o tópico principal aqui dessa apresentação. Isso a gente desenvolveu entre 2010 e 2012, e a gente lançou a primeira versão dessa estratégia que a gente faz até hoje em 2012, né? Então, a princípio, foi uma das pioneiras. Coisas interessantes dessa época, a gente desenvolvia todos os sistemas próprios, sistemas de risco, sistema de backtesting, gestão, e a gente tinha 2 fundos e foram muito bem nessa época. Aí, em 2014, depois de lançar a estratégia de fatores de risco, a gente se fundiu para formar a Constância, levamos nossas estratégias para lá, e elas basicamente representaram o que foi bem na Constância, né? E a gente, na Constância, depois eu vou continuar esse timeline aí desde 2014, né? Vou passar a palavra agora para o Helder, porque ele vai falar um pouco do histórico dele, e depois a gente continua esse timeline até chegar na Base, que ela foi fundada em janeiro de 2020, né? Fala aí, Helder, por favor. Bom, como o Marcelo comentou, o meu background é em estatística, né? Eu fiz graduação e mestrado na Unicamp. Em 2004 eu vim para Londres fazer um doutorado em finanças. A minha tese de doutorado foi em replicação de distribuição de retornos. O que significa isso? Vamos supor, você tem um portfólio que tem uns certos parâmetros de risco, volatilidade, correlação, assimetria, e você não está muito satisfeito com o seu portfólio. Então, você pode, pelo método da minha tese, negociar dinamicamente esse portfólio, né? Variar a posição diariamente, usando futuros, e transformar a distribuição de risco original na distribuição de risco desejada, isso no longo prazo. Então, eu quero menos volatilidade, menos correlação, ele faz, só que daí é claro que tem um trade-off, né? Se você quiser menos volatilidade, menos correlação, você paga com menor retorno esperado, né? Porque não tem almoço grátis. Só que você atinge a distribuição de risco que você gostaria no longo prazo. Então, eu terminei o doutorado em 2007, daí eu comecei a trabalhar em Londres, no Main Group, né? Na AHL, que é um CTA. Trabalhei por 2 anos e meio na área de arbitragem de volatilidade, usando opções, e na área de trend following. Aí, em 2010, eu montei uma empresa com o meu ex-orientador de doutorado. A gente ofereceu esse meu sistema de risco como produto. A gente assinou um contrato com uma empresa alemã chamada Aquila Capital, em Hamburgo. Ela criou um fundo Risk Parity que usava esse nosso sistema de risco para calcular as posições, né? Esse fundo começou pequeno, com 20 milhões de euros, mas chegou a 2 bilhões de euros em 2012, né? O nosso contrato com eles durou até 2014, e depois disso, que acabou o nosso contrato, eu comecei a negociar algumas estratégias com recursos próprios, uma estratégia de opções sobre futuros. Eu negociei entre 2014 e 2018, ela teve um retorno médio realizado de 10% ao ano em dólares, com 6% de volatilidade. E desde 2018 eu tenho uma outra estratégia global de futuros, de ações, commodities, bonds, moedas, que ela tem tido um retorno de 21% em dólares anualizado, com 14% de volatilidade. E essa estratégia é que se transformou já, né, no fundo offshore da Base, agora em janeiro. Então, assim, a Base, ela foi criada em janeiro de 2020, eu vou continuar o timeline. O Helder é a pessoa responsável por ajudar a gente a melhorar os modelos do Brasil e também desenvolvimento dos modelos globais e gestão do fundo nosso global lá fora, né? A gente conhece o Helder desde 2007, desde que ele terminou o doutorado dele, porque teve lá na Princípia uma pessoa dessa área de modelagem, o Alexandre Rubezan, que é professor hoje em Paris, que, na verdade, ele foi companheiro do Helder durante toda a educação, né, a partir da Universidade do Helder. Ele fez bacharelado, mestrado no Unicamp e estudou com ele lá em Londres, o Alexandre. Então, a gente
acompanho o Elder desde 2007. Quando a gente saiu da Constância e fundou a Base, em janeiro de 2020, a gente convidou o Elder para ser sócio nosso. Tá? O Lucas é o... Bom, o Denis eu já comentei, né? Ele é nosso assim, sócio desde muito tempo, né? Ele é o responsável por gestão de risco. O Lucas, ele é o responsável por ciência de dados. Ele fez engenharia elétrica na PUC no Rio, depois mestrado de ciência de dados na Alemanha, trabalhou mais ou menos 5 anos na BMW, em sistemas embarcados eletrônicos de carros na BMW da Alemanha, e depois ele voltou ao Brasil e a gente convidou ele para ser sócio nosso em área de ciência de dados. Ele fez um trabalho incrível, portando todo o sistema, os sistemas que a gente tem desde 2004, lá na Princípia, que a gente levou para a Constância, para a nuvem, né? Então, hoje, o nosso setup tecnológico na Base, a gente não tem um servidor físico, é tudo na nuvem, em 2 sites na Azure nos Estados Unidos, tudo replicado, e é um sistema muito escalável, porque você contrata a capacidade de processamento que você quiser, sob demanda, né? Então, é muito legal. A gente vai mostrar um pouco aqui dos nossos sistemas para vocês. Bom, então, continuando aqui aquela linha do tempo, né? A gente, depois da Princípia, a gente se fundiu para formar a Constância Investimentos, a gente levou nossos modelos para lá, isso em 2014, e entre 2015 e 2020, esses modelos de ações performaram em Bovespa mais 10% ao ano, e a gente cresceu bastante, a gente chegou a ter mais de 1 bi sob gestão, com os modelos que a Princípia tinha desenvolvido, né? A gente implementou a 2ª versão do modelo lá, não chegamos a implementar a 3ª, e tivemos situações interessantes. A gente, por exemplo, eu desenvolvi o primeiro mandato 100% sistemático para ações no Brasil, com um grande fundo de pensão, que foi o fundo da FAPS, né, lá do BNDES do Rio. Então, a FAPS ela implementou a transformação de tudo que era mandato de ações que tinha benchmark Bovespa e IBX para fator de risco, né? Seguindo linha de grandes fundos de pensão global, como fundos do Canadá e tudo, que são portfólios que performam muito melhor, a gente vai ver aqui, do que ativo em Bovespa ou ativo em IBX, né? Então, isso foi algo bem interessante e abriu muito espaço para a gente crescer aqui durante a Constância. Daí, a gente saiu da Constância em janeiro de 2020 e fundamos a Base, né? A Base, qual é a ideia da Base? A Base tem um foco em uso de tecnologia estatística com input fundamentalista e macro para desenvolver estratégias de investimento no Brasil e no exterior, né? A gente tem uma governança adequada que incentiva a criatividade e meritocracia, quer dizer, a gente visa alinhar interesse, né, dos executivos com os cotistas, né, e fomentar a criatividade, né, trabalho em grupo, né, e obviamente, produtividade. O foco é em gestão sistemática, então não tem interferência discricionária no modelo, a menos de fundos que têm mais de um modelo, a gente pode ter alguma parte qualitativa de como alocar entre os modelos, a gente vai falar aqui um pouco sobre isso, mas as estratégias são 100% sistemáticas. A gente, usando o fator de risco, a gente visa captar a ineficiência do mercado, a gente vai falar um pouco sobre isso. Construir portfólios muito diversificados, então essa é uma das grandes vantagens de gestão quantitativa, é que os portfólios não são concentrados, o risco de ter drawdowns muito altos por eventos em 1 ou 2 ou 3 ativos ou ações é quase impossível, praticamente impossível, né? E você usa um tratamento a priori de risco que define como o portfólio vai se comportar em várias situações, né? E a gente visa entregar performance consistente com equilíbrio de estilos de investimento. Então, por exemplo, você pode ter um fundo de ações de valor que compra ação barata, ou um fundo de ações de tecnologia que compra ações de crescimento, de growth, né? A gente usa, na verdade, 5 estilos de investimento. Então, a gente também visa diversificação em estilo, né? O que traz mais consistência ao longo do tempo. E o foco em mercados no Brasil e no exterior, né? Então, a gente atua em ações no Brasil e em mercados futuros no Brasil e no exterior, né? Então, esse é o foco da Base. Como é que funciona o nosso... Bom, a gente foca em inovação, né?
a gente tem profissionais experientes e processo, né? Tudo segue processo como um fundo quantitativo. Quais são os nossos focos e como é que funciona o nosso processo de investimento? Primeira fase do que a gente faz é capturar e tratar dado, né? Então, a gente captura dado no mercado, dado de preço de ação, de volume, né? E dado, por exemplo, dos balanços e resultados das empresas que elas publicam, né? Trimestralmente. Pode também dado macroeconômico. Então, a gente tem toda uma série de rotinas programadas para capturar esses dados no mercado e tratar, né? Para serem usados para desenvolver as estratégias. O foco de pesquisa aqui nessa área de captura de dado é o seguinte: a gente está sempre aperfeiçoando os dados que a gente tem e a gente vai capturar e tratar, inclusive, dado não estruturado. Por exemplo, um texto escrito por uma empresa quando publica resultado trimestral. Então, você pode usar processamento natural de linguagem para você ler aquele texto e associar palavras daquele texto com significados que indiquem, por exemplo, expectativa boa ou ruim em relação a algum aspecto do resultado daquela empresa, entendeu? Então, tem vários exemplos aqui de, vamos dizer assim, de fronteiras em termos de tratamento de dado, né? A segunda fase do nosso processo de investimento é montar uma biblioteca de indicadores, né? Que vão dar os sinais para escolher os ativos, né? Então, esses indicadores, a gente tem uma biblioteca de mais de 100 indicadores que são codificados em linguagem, né, de programação, e esses indicadores eles podem ser fundamentalistas, né? Tipo, eu vou ranquear a empresa das menores às maiores preço-lucro, né, para avaliar as empresas. Pode ser indicador fundamentalista, pode ser indicador técnico, né, de momento de preço, pode ser indicador macroeconômico. Então, tem vários tipos de indicadores que a gente codifica e inclui na nossa biblioteca e está constantemente melhorando, né? Então, os focos de pesquisa nessa área é como você melhora os indicadores, como é que você transforma, por exemplo, o indicador fundamentalista de ter distorção contábil para regime de caixa, que é mais crível, né? que é melhor para se avaliar a empresa. Então, tem vários... inclusão de novos indicadores, né? Tipo indicadores macroeconômicos. Então, tem várias fontes de melhoria de indicador também, né? Então, essa é a segunda fase. Então, a gente capturou dado, a gente construiu indicador para ranquear as empresas, né? Ou os ativos usando os dados, né? E a terceira fase do processo de investimento é montar as estratégias, né? Então, a gente vai mostrar aqui, mas você tem metodologia mais consolidada, que tem 40 anos, e tem metodologia para construir estratégia usando, por exemplo, o que se chama de machine learning, né? Que o pessoal chama de inteligência artificial, que são métodos estatísticos para você escolher os indicadores que vão estar nos modelos e como combinar os indicadores para formar uma estratégia, né? Então, aqui são outros focos de pesquisa nossos. Como a gente vai escolher os indicadores que vão estar nas estratégias e como a gente vai combiná-los para formar a estratégia. E a fase final é a construção do portfólio, né? Como é que você constrói o portfólio de uma forma bem diversificada? Como é que você faz a alocação entre estratégias? Como é que você otimiza, por exemplo, com o objetivo de máxima diversificação? Então, eu não quero, por exemplo, ter mais do que 4,5% do meu portfólio em uma dada ação. Então, você tem restrições que você vai usar para montar o teu portfólio. E a parte final é a execução. Como é que você executa, né, o portfólio, como é que você faz rebalanceamento, em que período você faz rebalanceamento. Então, isso aqui também é um foco constante de pesquisa. Então, o nosso processo de investimento é esse, vai desde a captura de dados até construção dos indicadores, construção das estratégias, né, a partir dos indicadores, e a montagem final do portfólio, né? Aqui é um exemplo de como a gente desenvolve a estratégia para ações no Brasil, né? A estratégia de fatores de risco para ações no Brasil. Então, em vez de partir do universo de Ibovespa e IBX, que são 84 ações, por exemplo, para Ibovespa, a gente parte do universo bem maior de ações, né? A gente captura todos os dados
tanto preço, volume, como dados de balanço de todas as empresas listadas na Bovespa, e a gente filtra usando um filtro de liquidez e de histórico de dados, e a gente chega, por exemplo, a 220 ações, que a gente chama de universo base. Então, esse universo, ele já não é todas as ações listadas no Brasil, ele é um universo um pouco maior, mas bem maior do que o Ibovespa, né? Ele já tem aqui algum filtro de liquidez e de histórico de dados. Esse universo base, ele já é muito mais representativo da economia brasileira do que o Ibovespa, né? Ele tem mais ação grande, que a gente chama de large cap, ele tem muito mais ação que a gente chama de mid cap, que são as ações médias, e também tem ações small cap. Então, é um universo bem maior, né? Então, a partir desse universo, que é o dado inicial, que a gente vai construir a estratégia de ações para o Brasil. Então, como é que ela funciona? Então, naquele processo que eu comentei, a gente construiu os indicadores na nossa biblioteca de indicadores, e a gente tem indicador de 4 grandes famílias, né? Tem indicador de avaliação, que pode ser preço-lucro, EV/EBITDA, preço-valor patrimonial, em que a gente usa para ranquear as ações do universo, das mais baratas às mais caras. Tem indicador de crescimento de receita, de EBITDA, de fluxo de caixa, que a gente usa para ranquear das ações que têm mais crescimento às que têm menos crescimento de receita, lucro, EBITDA, enfim. Os indicadores de momento, que são indicadores de momento de preço, né? São aquelas ações que estão subindo mais de preço ou caindo mais de preço. Então, a gente ranqueia também usando esses indicadores. Tem indicadores da família de qualidade, que, na verdade, tem várias subcategorias. Tem rentabilidade de investimentos, tipo o ROE, ROIC, né? Várias métricas de rentabilidade de investimento, estrutura de capital, então a gente privilegia empresa menos endividada do que endividada, estabilidade de margem, qualidade contábil, se tem muita distorção contábil versus regime de caixa e métricas de governança, né? E, por fim, você tem uma família de baixo risco. Então, a gente privilegia ações que têm baixa volatilidade ou beta baixo, em detrimento de ação com mais volatilidade e alto beta, né? Então, então a gente tem então a gente tem indicadores para cada uma dessas 5 famílias, e o que a gente faz? Cada indicador que está em produção em cada uma dessas famílias, a gente usa para ranquear todo o universo lá de 220 ações. Então, por exemplo, para preço-lucro, a gente ranqueia as 220 ações e escolhe as 40 melhores, mais baratas para comprar e as 40% mais caras para vender. E assim a gente faz para todos os indicadores. Então, a gente vai ter, por exemplo, vamos supor que dos 100 e poucos indicadores, a gente esteja usando no modelo atualmente 45 indicadores, né? Então, e esses 45 são cada um, por exemplo, pode ter 5 de valor, 3 de crescimento, 4 de momento, enfim. Então, para cada um desses 45 indicadores, a gente tem o ranking entre melhores e piores, as 40% melhores e as 40% piores. Então, a gente vai ter 45 listas entre melhores e piores para cada indicador, ranqueando as 220 ações do portfólio, do universo. O portfólio final vai ser construído a partir da interseção desses 45 rankings. Então, por exemplo, uma ação tipo Ambev, se ela tem um peso de 1,5 no portfólio, quer dizer o seguinte, que ela foi... o máximo que ela podia ser é até 4,5% do portfólio. Para 1,5%, ela foi razoavelmente bem em várias dessas listas, tal que, no final, na última interseção, na interseção de todas as listas, ela teve o peso mais 1,5%, né? Então, a gente tem um peso final a partir da interseção dessas 45 listas, e a gente monta, a partir daí, com a parte das melhores ações, o portfólio do FIA Long Only, que é o 100% comprado, e pode também montar o Long and Short, que é comprar e vender. Então, no Long Bias, ele vai usar toda a lista, a parte comprada e a vendida, né? No FIA, ele só vai usar a parte das melhores ações compradas. Então, é assim que a gente monta o portfólio, né?
E aí, obviamente, no passo final, você tem uma questão de como montar a parte de risco do portfólio, usando técnicas de otimização para controlar o risco, enfim, tem uma fase final aí para essa montagem. Então, assim, a partir dessa construção, a gente monta os portfólios de ações para o Brasil. Essa sexta família, que é macro-setorial, na verdade, ela é usada para alocar no fundo long bias entre mais de uma estratégia. Como é que isso funciona? A gente tem... o Helder construiu um modelo de macro-alocação em que ele usa várias variáveis de mercado do Brasil e do exterior, que elas explicam o retorno da parte long only e da parte long and short do portfólio. E esses indicadores, que pode ter, por exemplo, VIX lá fora, indicadores de crédito, enfim, indicadores de ações de vários mercados, eles identificam se o mercado está em modo positivo, negativo ou neutro. E a partir dessa identificação do estado do mercado, esse modelo de alocação tática dinâmica varia a alocação do portfólio long bias, do fundo long bias, por exemplo. Então, se o mercado está mais positivo, ele vai ter mais alocação no seu portfólio long only. Se o mercado está mais negativo, ele vai diminuir long only e vai aumentar long and short, né? Então, tem uma alocação dinâmica. Então, por exemplo, no portfólio lá do long bias, o long bias em 2020, ele chegou a estar 102% comprado no portfólio long only. Aí, conforme o mercado foi oscilando mais em 2021, né, na segunda metade do ano, ele diminuiu a exposição long only de 102% para 70%. Isso acabou trazendo grandes ganhos para o long bias, que ele descolou da bolsa quando a bolsa caiu no segundo semestre do ano passado, né? Aqui é uma análise do FIA, né? Então, o nosso Base Sistemático Ações FIA, que é um fundo FIA, ele foi lançado em julho de 2020, é a quarta versão do modelo, que já tem lá desde 2014, e o fundo ele visa dar Ibovespa mais 10% ao ano, né? Então, pelo backtesting, o retorno esperado dele, o objetivo dele é dar em torno de 23% ao ano, versus Ibovespa, que historicamente deu 12% ao ano. Então, a diferença é mais de 10%. Né? E esse FIA, o histórico dele até dezembro, ele fechou o ano em 6,8% positivo versus Ibovespa menos 11%. Então, ele está cumprindo o objetivo dele. Isso oscila, obviamente, mas a ideia é estar pelo menos 10% ao longo do tempo, melhor que o Ibovespa. No passado, ele fechou aí quase 17% melhor que o Ibovespa, né? Se a gente for ver aqui, eu vou mostrar um pouco aqui o nosso sistema de risco, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um sistema de risco online, né? Que a gente pode ver, por exemplo, o portfólio do FIA, né? Então, você vê que ele é muito diversificado, né? Ele tem a maior posição é Mafrig, que tem 3,4%, a segunda é Copel, que tem menos de 3%. Ele tem quase 100 posições, né? Entre ações... a maioria é mid e large cap, né? E ele tem muita diversificação setorial, né? Então, o maior setor que ele está aí é energia elétrica, mas ele também tem bastante em consumo, em bens industriais. Então, é um portfólio assim, muito diversificado, né? Se a gente pegar aqui o performance report do fundo, né? Do FIA, ele está consistentemente melhor que o Ibovespa esse de azul aqui. Essa em verde é a cota bruta do fundo, essa daqui é a cota líquida de performance, né? Então ele está indo bem. Ele também oscila menos que o Ibovespa, né? Ele tem sempre menos drawdown quando ele vai para baixo que o Ibovespa. E aqui é o backtest histórico do fundo, né? Você vê que, claro, ele oscila, é um fundo 100% comprado. Então, por exemplo, na crise do Covid, ele caiu 36%, ganhou menos que o Ibovespa. No passado, ele fechou positivo e o Ibovespa fechou negativo. É um fundo de risco, mas que tem um risco menor que o Ibovespa e entrega 10% ao ano mais que o Ibovespa ao longo do tempo. Não quer dizer que todo ano ele vai entregar 10% melhor que o Ibovespa, né? Aqui voltando aqui à apresentação, falar sobre o Long Bias, né? O Long Bias é um fundo que ganhou esse destaque aí na Orama, né? Ele é um fundo entre os melhores sistemáticos do Brasil, ele é um fundo multimercado,
com orçamento de risco de 16%, e tem um fundo de risco de longo prazo. Ele foi lançado em maio de 2020, e a ideia é o seguinte, a ideia é ele dá também 23% ao ano e 10% ao ano mais que o Bovespa, mas com uma vol bem menor. Ele tende a dar menos que o FIA, né? Porque ele tem um risco menor, né? Mas, obviamente, depende da oscilação do mercado. Quando o mercado sobe, ele tende a ir muito bem, mas quando o mercado cai, ele é mais redeado, então ele não cai como ações, né? Então, no passado, vocês veem aqui no gráfico que a partir de julho, quando o mercado caiu, o Bovespa caiu, né? Ele se manteve estável, né? Porque ele tem a parte short do portfólio. Então, como é que funciona o long bias? Ele tem 70% do risco dele alocado entre long only mais long and short, né? E essa alocação entre long only e long and short varia entre 60% a 75% long only e 25% a 40% long and short. E depende daquela alocação tática que eu falei, que é dinâmica, né? Então, ele vai variando mais long only, menos long only, de acordo com o mercado, se o mercado está mais positivo ou menos positivo. Esse long bias, ele também pode aplicar até 20% do risco dele na estratégia nossa global lá fora, que é uma estratégia que visa dar pelo menos 15% ao ano em dólar, né? Que é uma estratégia de futuros. O histórico dele, no ano passado, ele terminou com 13,60%, versus o IMAB 5+, que é o benchmark dele de menos 6,51%, e o Ibovespa, que deu menos 11%, né? Ele foi um dos melhores long bias do mercado, se não o melhor nessa época aí. Aqui, se a gente for ver o Risk Report do long bias, a diferença entre o long only é que ele tem posição short, né? Então, ele é muito diversificado também, ele tem mais de 150 posições, entre compradas e vendidas, são muito diversificados. O máximo que ele pode ter comprado é entre 4,5 e 5, e vendido é menos 2,5 do portfólio. Ele tem aqui muita diversificação, a maior parte mid e large, tanto na parte comprada como na vendida, e ele tem um pouco de small também, e é muita diversificação, tanto na parte long quanto short também, setorial, né? E aqui é um pouco da dinâmica aí a parte de performance do long bias. Então, ele realmente ele tem ido muito melhor, né? Ele agora está estável esse período todo enquanto o Bovespa caiu, né? E ele tem um risco bem abaixo do Ibov, né? Porque ele é um fundo que tem a parte short também e tem outros modelos, né? Como a gente falou. Bom, é isso o que eu tinha para falar aqui dos dois fundos locais, né? A gente tem um fundo lá fora também, que é um fundo sistemático global, mas eu pararia aí e ver se vocês têm alguma pergunta. Muito bom, Marcelo. Me diz uma coisa, esse fundo global, ele não entra nos fundos daqui? São totalmente separados? Ou você tem, pelo que eu entendi, você tem uma parte do long bias alocado lá no fundo global, sim, é isso? Até 20%, atualmente até 20%. Tá. Vocês querem falar um pouco, quer que a gente fale um pouquinho? Não, só para entender um pouco por que sendo sistemático, tendo todas essas metodologias, por que sou baseado long only, principalmente, por que sou no Brasil? Por que vocês não colocam isso lá para fora, ou seja, a metodologia não se encaixa lá fora? Sim. O que é isso? Não, então, a gente já testou o modelo de ações, no caso long only, para outros mercados como Inglaterra e Austrália, e foi muito bem. A gente precisa crescer o fundo para montar a estrutura para implementar esse modelo de ações em outros lugares, né? Mas sim, a resposta é que sim, ele funciona lá fora. Mas atualmente o long bias ele está com 20% de exposição lá fora, e a estratégia lá fora atua em mercados de ações, commodities, câmbio e juros, né? Via futuros, né? Então ela tem uma atuação em ações lá fora, mas não em ações listadas, em futuros, em índices de futuros. Sempre futuro, legal. Mais uma dúvida, como equipe, você me falou os 4, né? Qual a composição do resto? Ou seja, tem mais gente? Como é que está montada a equipe toda? A gente é uma equipe pequena ainda, a gente tem mais uma pessoa que é um programador, que é o Luca, que trabalha junto com o Lucas, né? Então, são 2 pessoas de programação. O Helder também programa muito bem, mas ele é mais modelagem do que programação e gestão.
o Denis em risco e eu em gestão, né? Então, somos 5 pessoas hoje. Legal. Toda a parte que tem muita gente, por exemplo, de operações, o nosso é tudo sistematizado, né? Sim, E não há necessidade. a gente não precisa de gente de operações. Né? Por exemplo, nossas operações na Base, na princípio também, operações barra tecnologia, porque é tudo programador, entendeu? Mas sim, conforme a gente cresce, a gente vai crescer a empresa, né? Mas o que a gente tem hoje é resultado de décadas de trabalho. Então, na verdade, a implementação disso teve o input de muita gente aí no passado, mas que a gente tem muita experiência, então a gente consegue desenvolver e gerir isso tudo com 5 pessoas, né? Tá, legal. E a nível de capacity do fundo, evidentemente, por ser sistemático e vocês terem muita diversificação, não acredito que tenha muito problema assim de entrada e saída e de crescer o fundo, né? Não. Vocês têm alguma perspectiva de limite para esse fundo? Então, o FIA, o limite, com esse volume de Bovespa, 23 bilhões, 25 bilhões, é entre 3 e 3,5 bilhões. O long bias, como ele tem short de ações, na versão que usa short single stock, ações, né, é 1,5 bi, assim, se usar futuros é mais, né? E o portfólio do Helder lá fora, o global, esse é gigante, né? Porque só opera futuro global, esses são bilhões de dólares, né? Aí não tem limite. Exatamente. Legal. Não, muito bom. Acho bem interessante, principalmente os modelos, né? Você falou que indicadores, você tem, sei lá, uma base de 100 indicadores que você coloca 45 no fundo. Sim. Essa escolha desses indicadores, como é que é feito? É mais por feeling? É mais por backtesting? Como é que é feito eu podia responder, mas eu vou passar para o Helder aí, para ele falar um pouco também, porque ele gosta disso. Fala aí, Helder, como é que os indicadores são escolhidos? Tá, mute. Eu acho que tá. Não dá pra... Tá mutado, Helder. Sim, então. Agora. Então, você tem indicadores de diversas famílias, né? Que a gente agrupa de acordo com a função, né? Então, família de valor, qualidade, crescimento, né? Momentum. E todos esses indicadores a gente faz combinações entre eles, né? E daí a gente tem alguns critérios de performance desses indicadores ao longo do tempo, em que a gente descarta uma parte deles e continua com os outros. Entendeu? Então, é um processo dinâmico. Não necessariamente, isso pode variar com o tempo. Mas esse descarte ou a utilização do indicador é por momento do indicador? É por backtesting? Como você delimita? É por backtesting, mas não apenas o retorno que o indicador deu. São várias métricas de como o indicador se comporta na cauda, como a volatilidade do indicador, várias métricas para você. Mas a gente tenta manter a maior parte deles, porque simplesmente por diversificação, né? Porque se você começar a pegar apenas um pequeno subconjunto dos indicadores, você vai acabar não tendo uma estratégia tão diversificada, né? Certamente. Não, legal. Agora tem duas frentes aí, só complementando, tem duas frentes de seleção e construção. A gente não falou muito da segunda frente. A primeira é essa de família de fatores. A segunda frente, que a gente pode entrar em maior detalhe se vocês quiserem, é essa frente de inteligência artificial, né? De método de machine learning, que é aprendizado de máquina. Então, esses métodos, tem vários métodos estatísticos que você codifica o critério estatístico e o critério econômico, e eles têm metodologia de treinar, né, a amostra e depois selecionar os indicadores, fatiando o histórico de várias formas. E esses métodos têm uns métodos lineares e outros não lineares, tipo, sim, tem métodos de penalização, métodos de redes neurais, enfim. Inclusive, o Helder publicou um artigo ano passado
que teve uma palestra no Finance Hub do INSPER, e está publicado no nosso site, sobre os resultados desses métodos de aprendizado de máquina para ações no Brasil. E a gente conseguiu resultados muito próximos do nosso modelo que está em produção, que já está na 4ª versão. O que quer dizer isso? É um negócio bem interessante, porque você não parte de nenhum conhecimento pregresso do que é valor, do que é indicador de valor. Preço-lucro é indicador de valor. Esses métodos eles não partem dessa premissa, eles usam todos os indicadores e eles escolhem quais indicadores selecionar e como combiná-los. E a gente encontrou resultados muito próximos da 4ª versão do nosso modelo de famílias e que gera portfólios diferentes. Então, por exemplo, aumenta mais ainda o nosso capacity, porque gera portfólios diferentes que podem descorrelacionar o portfólio também. Então, a ideia é começar a implementar esse ano alguns desses métodos e, ao longo do tempo, se a gente se sentir confortável, e aumentando o tamanho deles no portfólio. Entendeu? Muito legal, maravilha. Isso é muito, muito interessante. Me diz uma coisa, a nível de PL hoje, estão com quantos no fundo? Qual o PL do fundo? A gente está com o FII em torno de 30 milhões e o long bias 13. E o fundo lá de fora começou com 2,5 de dólar, né? E está indo para 6 milhões de dólares. Né? Então, no total, você vê assim, então a gente vai para uns quase 80 assim, no total, mas em torno de 40 e poucos aqui localmente, né? 45, mais ou menos. Legal. E a nível de passivo, quem está aplicado nesse fundo? É institucional, pessoa física? Não, então, como a gente teve um certo atraso no passado, principalmente no FIA, porque a gente não conseguia captar, fazer um onboarding de cliente institucional que já nos conhece há muito tempo, fundo de pensão lá no BTG, a gente teve que migrar o FIA para o Bradesco e a gente se atrasou um pouco, então tem um backlog de clientes aí. Mas o que tem hoje do FIA e do long bias, dos 43 milhões, é em torno de 20 e poucos é nosso, é dos sócios, e daí você tem cliente, fundo de alocação, um grande, e fundo de pensão também, e tem alguns já em plataforma, né? BTG Digital, Orama. Então, é um pouco isso. Né? O passivo está um pouco mais da metade, é nosso, do local, dos fundos locais, e aí está começando a entrar cliente institucional, já tem 2 grandes e plataformas. Né? Isso é muito importante, porque nessa fase que bolsa caindo, que teve muito resgate, então vocês não devem estar sofrendo muito com o resgate, com problema de saída de passivo. Isso é bem legal. Sim. Maravilha. Vocês têm mais alguma coisa aí, Adriano? Também, os fundos foram muito bem também, foram bem melhor que a bolsa, também ajudou. Com certeza, mas nessa fase que sim. A pessoa física, principalmente, ele acaba fazendo a coisa errada, né? Saindo na baixa e comprando na alta, né? É algo que eu comentaria aqui para vocês em relação à visão nossa para o ano, né? Vai ser um ano que vai ter, né, a questão de eleição, subida de juros no Brasil e lá fora também, mas isso é a parte difícil, né? Que a economia desacelerou ano passado, só que os ativos brasileiros estão muito baratos. Né? Sim. A gente viu agora em janeiro, né, essa puxada aí de algumas ações do Bovespa, principalmente cíclica de energia, petro e tudo mais. E o real também está muito depreciado, né? Então, apesar de aumento de juros nos Estados Unidos, o real está se valorizando agora nesse mês. Então, a nossa visão é uma forma construtiva, né? A gente acha que o quanto não tem essa visão, não olha muito para essa visão macro, né? É o que está no modelo, é o que o mercado diz. Mas o mercado está dizendo para a gente que Brasil é um play de valor, né? Ele está muito depreciado versus outros mercados e a moeda também está muito depreciada. Então, pode surpreender aí 2022, né? Com certeza é um momento muito interessante para alocação. Isso que a gente tenta passar para os clientes e para o pessoal que a gente comenta, né?
Adriano, Daniel, vocês têm algum Eu questionamento aí? tenho uma dúvida aqui. O fundo hoje, o fundo de ações de vocês, tinha comentado que perdeu um pouco de tempo, que tinha saído da BTG, foi para o Bradesco. Isso, administração e custódia no Bradesco. Mas no site hoje, eu dei uma olhadinha aqui no site, ele está ainda com o BTG. Ele só está desatualizado aqui no site. Eu acho que está desatualizada, porque a migração foi esses dias aí, mas a gente vai atualizar. A próxima carta já vai ter administração Bradesco, né? Foi há pouco tempo. E essa mudança foi em função de algum motivo especial? Não, então, o BTG como administrador, ele não permite... A gente gosta muito do BTG, né? Como administrador, né? Eles são muito eficientes. Obviamente, a gente gosta também de Intrag, Bradesco, BNY, já teve todos. Mas o BTG não admite investimento direto de fundo de pensão em gestor independente. Então, o fundo de pensão tem que entrar como conta e ordem também. E o institucional, muitas vezes, não acha interessante. Então, a gente teve problema de fazer onboarding de fundo de pensão no BTG. Então, por isso que a gente migrou para o Bradesco. E a gente deixou o long bias lá no BTG e migrou só o FIA, que ele tem mais demanda por cliente institucional do que o long bias. Né? Está explicado aqui. Taxa de administração e gestão, hoje ela está na faixa de quanto? De vocês? 2,20. 2 por 20. É o tradicional. Padrão. IMAB. Segue o IMAB. O long bias, o benchmark é IMAB, e o FIA, o benchmark é Ibovespa. Na verdade, o long bias é IMAB 5+, tá? Ele tem uma vol, né, mais para alta, né, 16%. Então, ele segue o IMAB de longo prazo, o 5+, que é o benchmark dele. E o FIA é o benchmark da Ibovespa. Muito bom. O termo de performance, aí você me corrige aqui, até para os clientes conseguirem se orientar ali na apresentação de vocês, o 2020, a performance foi de 21%. Qual fundo você está falando? Do fundo Long bias. Long bias. Long bias, sim, 21%. Isso. Exatamente. E aí, 2020... year to date, isso aí, 21%. E em 2021 foi 13%, correto? 13,6%, exatamente. E o de ações foi de 10%. O de ações foi de 10,42% em 2020 e de mais 6,79% em 2021. Ele que em outubro deu uma boa tombada ali, né? Ele deu uma negativa saiu de 0,41 em agosto, né? Depois ele foi para 4, depois ele foi para menos 5. Você está falando do FIA? O FIA. Tá. Desculpa. Sim. O FIA ele caiu porque o Ibovespa caiu, né? O FIA ele é 100% alocado, né? Mas ele cai menos que o Ibovespa muitas vezes, né? Então o Ibovespa caiu menos 6,5 em setembro, ele caiu menos 4,60, em outubro o Bovespa caiu 6,75, ele caiu menos 5,80. Então, como é um long only 100% alocado, ele acompanha, né, o mercado de ações, mas ele tende a oscilar menos que o Bovespa. Sim. E o long bias já não teve esse tipo de situação, porque ele diminui a parte long only e aumentou long and short, então ele também tem a parte short, né? Então ele é mais protegido nesse aspecto. Só uma questão, acho que o Marcel já fez duas que eu já tinha separado aqui para fazer, mas você comentou um pouco da relação à ciência de dados, de análise de relatórios, notícias, etc. Eu também tenho formação em jornalismo, então assim, gosto dessa parte de comunicação. Queria saber como que vocês estão desenvolvendo isso, porque eu sou um curioso, assim. Minha irmã está estudando fora justamente sobre isso. Ela a tese dela numa universidade na Holanda é justamente disso. E assim, eu acho que
a gente pensa, quando a gente fala programação, a gente pensa muito em número, né? 1, 0, e agora a gente está já analisando a parte textual e aí colocando, sim, indicadores com base no texto. Queria saber um pouco mais como vocês pensam disso e eu não sei se já estão implementando os seus indicadores dos fundos ou se estão pensando em como implementar isso. A gente não implementou ainda, não está implementando. A gente já leu alguns artigos sobre isso, né, de implementação lá fora, e a gente está ainda definindo o que fazer, né? Então, tem vários artigos, por exemplo, como eu falei, né, você tenta ler texto e selecionar palavras e comparar palavras com um dicionário que já tem uma associação com certo sentido, né? Então, tem várias formas de implementar, mas a gente não implementou nada ainda e não começou essa frente, mas é uma das prioridades aqui para o futuro. Denis, você quer comentar um pouco sobre isso aí? Sim, eu acho que tem um problema. Primeiro, inglês está muito mais desenvolvido que em português, né? Depois, existem vários meios, né? Você tem que pegar as frases e eles limpam as frases, né? Para o software entender. E existem softwares que já fazem esse tipo de limpeza. Eu sem testar, eu falo meu gut feeling, né? Eu acho melhor analisar frase a frase e depois fazer a estatística e não limpar tudo e ter uma cobra longa de texto. Então, aí são os papers, eu vou ter que procurar os papers nessa linha, né? Então, primeiro, limpeza de dados, depois, como você analisa as partes, como você quebra, né? Ou põe tudo junto e analisa, ou vai analisando as partes, quer dizer, as frases e os parágrafos, eu acho que isso é importante. Tem software pronto, e a gente pode trocar informação, tem livros prontos, tem alguns livros que ele já te dá o software, ele te dá o banco de dados para você fazer análise, para você se auto-treinar. E tem, acho que também a parte importante, que acho que é a mais difícil depois, como é que você vai treinar o sistema para entender e como nós vamos entender o que o sistema está fazendo nesse treinamento, né? Que quando vai para as redes neurais, você começa, fica mais difícil entender o que o sistema está fazendo. Então, por exemplo, uma aplicação que a gente tem interesse, além de, né, comentário sobre ações nas redes sociais, tudo é justamente essa questão né, das informações que as empresas divulgam de forma escrita, né? Então, você tem trabalho, por exemplo, em alguns mercados, por exemplo, nos Estados Unidos, de como ler esses relatórios escritos do management das empresas e você associar palavras-chave, né? E, em geral, o que a gente viu que tem muito, muito efeito. Assim, o Denis está mostrando um livro lá como exemplo. Então, tá meio obscuro. Sem meta-análise, já viu. Agora dá para ver. Agora apareceu. Então, das várias áreas de processamento de linguagem, né? A que a gente está trabalhando é sentiment analysis, tentar tirar o sentimento daquele texto. Sim. E esse aqui, ele é tipo, você vai aprendendo com as receitas. Practical, tá fora de foco. Natural Language Processing, da O'Reilly. Então, tem lá na Amazon. Então, esse aqui é bom porque ele já te dá o pacote, já te dá. É bom, às vezes, ter um homework, né? Com já uma meta definida para ver se você está ou não on target. Eu acho interessante essa questão, que eu acho que assim, é um assunto totalmente novo, ainda mais partindo da utilização disso para o mercado financeiro. Eu acho que numa época hoje que a gente tem as redes sociais impactando tanto, tentar, né, vou usar essa palavra, tentar fazer uma tradução, vamos dizer assim, do que está se comentando dos textos e refletir
e se reflete, né, no caso, no desempenho, na performance de ações, de risco, etc. Eu acho que é legal, mas assim, como o Denis falou, eu concordo, aqui no Brasil isso está muito pouco explorado, está muito pouco pesquisado. E para nossa língua também, né? Português. Pois é. Né? Pois é. Talvez, acho que no futuro, vamos dizer assim, acho que o primeiro emprego desses mecanismos talvez seja em mercados internacionais, Estados Unidos, talvez. Ou, por exemplo, empresa brasileira que já é listada lá fora, né? Essas que já tem dado em inglês, por exemplo, né? Tipo, ADR, né? Tipo, sei lá, todas que tem ADR lá GDS. fora, né? Que estão na Nasdaq, né? Enfim. Pessoal, muito bom. Acho que deu aí um tempo que a gente bacana aqui para a gente bater esse papo. Foi uma aula muito interessante. Eu aí tive que não estava tão familiarizado e vou me aprofundar até no assunto aí depois com algumas aulas aí do Daniel, que estão vendo aqui que manja um pouquinho. Mas agradeço aí de novo pela apresentação, né? O nosso time aqui interno também. Esse material depois vai ficar no nosso canal do YouTube, na R Investimentos. A gente vai disponibilizar aí para os nossos clientes e à medida que eles tiverem o interesse, a gente vai tirando as dúvidas e se surgirem dúvidas maiores, depois a gente pode colocar em contato com vocês. Mas agradeço novamente aí pelo bate-papo e a gente fica à disposição. A gente igualmente agradece bastante a oportunidade. Também portas abertas aqui para entrar em detalhes que vocês queiram, os clientes e os assessores. E ótimo ano aí para todos nós. Né? Agradeço. Muito obrigado aí, gente. Obrigado aí. Obrigado aí, tudo de bom. Tchau. Tchau, prazer. Daniel, ficamos em contato, tá? Abraço. Qualquer coisa é só perguntar aí sobre esses. Um abraço, tal, tudo de bom. Tá bom, Denis. Obrigado, gente. Um abraço, tudo de bom. Tchau. Abraço.